Então, vamos começar, né? Vamos. Boa tarde, tudo bem? Como que você está? Eu estou bem. E o senhor está bem também? Estou bem, bem animado, inclusive. Eu estou um pouco nervosa. Ai, ai. Mas então a gente vai fazer uma entrevista, né? Falando sobre uma divulgação científica, de uma pesquisa científica, né? Que o senhor está fazendo, que ela está em andamento, né? Sobre feiras no IF Goiano. Boa tarde, professor. Boa tarde. Vinícius, e esse é o meu grupo. Vai te entrevistar. Oi, professor. Boa tarde. O meu nome é Ronan. Boa tarde. Eu sou Renan. Boa tarde. Boa tarde. E a gente vai fazer algumas perguntinhas pro senhor sobre o projeto. E fazer uma perguntinha bem simples, só para quem está de fora, quem não tem conhecimento sobre o seu projeto, e conseguir ter mais conhecimento sobre ele. Então, antes de você começar, eu quero agradecer pelo convite, né? Beleza. Eu que agradeço o senhor por aceitar o convite nosso. Nós todos. Aceitar o nosso convite. O que se trata, o projeto Feiras no IF Goiano? Então, vamos lá. Pode falar mais sobre o projeto? Vou explicar o projeto, porque esse projeto é um projeto de extensão. O projeto de extensão é quando a gente desenvolve atividades com alunos, né, o corpo docente, orientados por docentes e os técnicos administrativos. Os projetos servem para quê? Para atender demandas dentro da comunidade no qual o Instituto está localizado. Bem, o meu projeto de extensão Feiras, né, do IF Goiano, surgiu a partir do meu projeto de pesquisa. Aí vejam que as coisas elas estão interligadas. Por quê? O meu projeto de pesquisa, desenvolvido no doutorado, foi sobre cadeias produtivas, em especial com aves, né, seria grãos, aves e suínos. Ou seja, eu lá em Rio Verde trabalhei como que uma empresa, no caso a BRF, cria um território e domina esse território com um processo produtivo. Aí surge esse projeto de dar oportunidade, criar o espaço, criar o ambiente para que alguns pequenos produtores, não só da agricultura familiar, mas também de artesãos, fossem ao campus de Rio Verde e pudessem expor seus produtos para venda. Por quê? Porque não haveria custo para essas pessoas. Não haveria, então, preocupação, por exemplo, de segurança, porque aquilo era feito dentro do estacionamento, né, de motos lá, que é muito grande lá no campus. Ou seja, o Instituto serviu de base para promover uma atividade econômica de pessoas que muitas vezes não tinham onde vender seus produtos. Ou seja, aí a gente aliou o espaço físico do Instituto, a capacidade técnica das pessoas que estavam envolvidas no projeto. No caso, eu, por conhecer essa dinâmica da economia local, nós tínhamos professores da área de administração de empresas que davam um aporte a esses feirantes, vamos colocar assim, a esses produtores, né, de como trabalhar, né, a questão empresarial mesmo, empresarial assim, em termos de organização do seu pequeno negócio, do seu pequeno produto que ele estava ali vendendo. Isso é para fortalecer o quê? A economia local. Explica pra gente como que esse projeto, de certa forma, impactou não só na economia da região, né, lá do Campus Rio Verde, mas com a galera da escola e a galera que é fora da escola.
O que aconteceu que as pessoas que foram lá expor tinham garantido pelo menos uma vez por semana um lugar para levar seus produtos. Então, por exemplo, você tinha expositores, o que eles levavam vendiam. O pessoal do acampamento Leomir Orbach em Santa Helena, por exemplo, que fica quase 45 quilômetros lá de Rio Verde, o que eles levavam de verduras e de algumas quitandas que eles produziam lá no acampamento, que é um acampamento do MST, do Movimento Sem Terra, eles vendiam tudo, não sobrava nada. Então, eles tinham a garantia da venda. E era uma renda extra. Ou seja, as pessoas que compravam ficavam satisfeitas, porque era um preço justo, a pessoa que vendia ficava satisfeita, porque ela vendia também num preço justo, e todos saíam ganhando. Essa era a função da feira. Ou seja, de fazer com que houvesse uma circulação da economia para todas as pessoas. Esquecer um pouco das corporações, esquecer um pouco, né, das redes de supermercado, dos grandes atacadistas. trazer as pessoas para venderem, para comercializarem para as pessoas. Por quê? A feira, eu não conheço a feira em Trindade, mas ela deve ser assim, porque as feiras são dessa forma. Ela é um ponto de encontro, é um ponto da troca, mas não é só da troca de mercadorias, porque a gente não tem o escambo, mas é uma troca de cultura, é uma troca de informação. Acredito que, como em todos os lugares, as pessoas têm a sua barraquinha preferida, onde ele vai comprar o seu frango caipira, ele tem a sua tenda preferida, onde ele vai comprar a sua verdura, comer o seu pastel, e ali se cria uma relação social. E aí essa identidade local faz com que haja um fortalecimento da sociedade, da comunidade, melhor falando. A comunidade se fortalece, porque o dinheiro gira em torno da própria comunidade. Ele não foge, ele não sai. E quando você gera esse tipo de relação econômica, você melhora a qualidade de vida das pessoas. Porque as pessoas vão comer melhor, as pessoas vão vender e não vão ter um atravessador, não vão precisar, no caso, fazer nenhum tipo de pagamento de tributos ou de pagar alguma coisa que determinadas feiras cobram. Então, esse projeto da feira é um projeto de integração. E quem era o fio condutor, quem era o organizador e o responsável, era o Instituto Federal por meio desse projeto, no qual eu era o coordenador, era o professor responsável. Poderia falar para a gente quando se iniciou esse projeto, senhor? Como que você trocou a ideia, o ideal? Então, bem, a ideia surgiu exatamente depois que eu terminei o doutorado, né? Quando a gente observa que dentro do espaço e do território, a gente pode ter novas relações mais justas no comércio e nessas relações econômicas. Nós fizemos, no mês de abril de 2019, março de 2019, um primeiro teste. Vale destacar aqui que esse projeto de extensão era uma parceria do Instituto Federal Goiano com o Sindicato Nacional dos Servidores da Educação. Ou seja, é o sindicato de professores e técnicos administrativos, tá? Eu fazia parte da diretoria, o pessoal da diretoria aceitou também, o sindicato dava um aporte, mandou fazer uns banners, né, providenciava divulgação, enfim. Então, o projeto não acontece sozinho, não é? Inclusive, o Instituto Federal não colocava um centavo, porque ele não tinha, inclusive, e o sindicato, poucas coisinhas ele ajudava, mas o Instituto entrava ali com o espaço físico. Então, em março de 2019, a gente fez, então, um primeiro teste em parceria com a Secretaria de Turismo de Rio Verde, que eles levaram os artesãos, e a gente queria saber como é que seria o movimento quando a gente colocasse uma feira. E aí, no mês de abril desse mesmo ano, 2019, a gente começou a fazer a feira todas as quintas. Aí, por que as quintas-feiras, né? Então, era todas as quintas, das 16 às 21 horas. Porque as quintas-feiras é um dia próximo do final de semana. Então, as pessoas já começam a comprar algumas coisas. Sexta-feira é o dia em que o Instituto, como todas as escolas do universo,
tem um número reduzido de pessoas. Não sei o que acontece na sexta-feira, que o povo some. Tá? Então, a gente colocou esse projeto, então, de abril, e ele conseguiu ser colocado até fevereiro de 2020, e aí veio a pandemia. E aí, infelizmente, o projeto, eu tive que dar baixa, porque eu estava aqui, né, vim para Trindade, né, e penso, inclusive, se um dia for possível, preciso conhecer a comunidade, né, para ver se o Instituto consegue fazer esse projeto no campus também, né. Então, o projeto, resumindo, começou em março de 2019 e foi até fevereiro de 2020, né, e a pandemia não permitiu mais, né. Eu não sei se as pessoas que lá ficaram em Rio Verde vão continuar com esse projeto, porque esse projeto tem um apoio, inclusive, né, do diretor do campus. Ele até perguntou quando fui embora, Roberto, quem vai continuar com o projeto? Eu falei, não, temos outros servidores aí que gostam do projeto, mas quando puder voltar a fazer, né? E foi uma experiência muito bacana a feira do projeto, esse projeto da feira, porque eu conheci muitas pessoas, aprendi a lidar com uma dificuldade que eu tinha de lidar com pessoas que têm pensamentos muito diferentes, no qual você tinha que explicar o que era uma feira agroecológica. Porque, por exemplo, na feira não se podia vender produto industrializado. E aí chegaram alguns servidores do campus, minha mãe vende natura, posso vender natura? Não, sua mãe não pode vender natura. Isso criou um certo desconforto no começo, mas depois as pessoas foram entendendo que quem estava lá era a pessoa que produzia, né, feita com a sua... Não tinha nada ali que fosse, sou um revendedor. Não, ali tinha que ser realmente o produtor. Qual a principal, finalidade? Então, além de articular, né, a economia local e chamar as pessoas para dentro do Instituto, porque a gente tinha que fazer reuniões com os expositores, né, com os produtores rurais ali, com os artesãos. Mas um dos nossos objetivos também era deixar o Instituto Federal Goiano em evidência. Porque o Instituto Federal, ele não é tão conhecido, e isso não acontece somente em Trindade ou em Rio Verde. As universidades federais são mais conhecidas. Tá? O Instituto Federal em Rio Verde, ele já estava no seu 4º nome. Ele começou como Escola Agrotécnica, depois passou para Colégio Agrícola, depois passou para Cefet, e agora ele se transformou, né, em 2008, se transformou em Instituto Federal. Mesmo tendo uma entidade de mais de 50 anos, essas mudanças de nome meio que confundem as pessoas. E uma das maneiras que a gente encontrou de divulgar o Instituto de forma prática, de uma forma de mostrar para a comunidade que o Instituto não é somente aula, né, era fazer esse projeto de extensão. Certo? Então, também foi um dos objetivos. Mas o principal objetivo é você resgatar um pouco da cultura, sabe? As pessoas se perdem muito na questão do ato de comer, é um ato político, é um ato de resistência, né? Quando você come alguma coisa, você está colocando para dentro de você não somente um elemento químico, colocando uma natureza para dentro, você está colocando uma ideia. Você está colocando outras coisas. E numa feira agroecológica, na qual a gente estava em processo de formação, então produtos com menos agrotóxico, comida produzida por pessoas, vendida de forma justa, isso é uma questão política, não é uma questão política partidária, é uma questão política, de fortalecer as pessoas e não as corporações. Sim. Tá claro? Sim. E a pandemia, né, professor, ela afetou as coisas, afetou a nossa escola, né? E de que maneira ela afetou o seu projeto? E foi muito triste, porque todo mundo achava que ia ser uma coisa assim de 30 dias. E a gente tinha um grupo de WhatsApp que chamava da feira do IF, né, Feira Agroecológica, e aí quando eu resolvi finalizar o projeto, eu pedi 1000 desculpas por não poder me despedir pessoalmente, porque eu já estava aqui em Goiânia,
que a gente não tinha perspectiva de voltar a executar a feira, porque a gente não pode voltar com uma feira, mesmo tendo feiras livres funcionando, a gente não pode fazer uma feira dentro do Instituto sem ter aula no Instituto, é uma coisa incoerente, né? Então, foi dolorido acabar com o projeto, mas eu digo que quando você tem um projeto dessa magnitude, ele não morre, porque alguém vai pegar ele e vai colocar de volta, porque ele é um projeto que é divertido, sabe? As pessoas gostam de ir na feira. Você vê no olhar do pessoal que levava seus produtos para venda, o olhinho brilhava, nossa, vamos aqui, e eles conversavam, e falavam, sabe, e vendiam seus produtos, era muito bom. A gente tinha um problema, a gente tinha um inimigo, entre aspas, né, que nos atrapalhou, inclusive a gente só conseguiu fazer uma feira em 2020, que era a chuva. A chuva, porque a feira, ela não funcionava em julho, a gente tinha 15 dias de recesso, e a última feira acontecia antes do dia 15 de dezembro, e só voltava uma semana depois das aulas. Então, essa era um período sem feira, né, porque também não tinha muita gente no Instituto, né, e a gente também estava de férias, aquelas coisas todas, e você tem que ter alguém responsável no momento da execução da feira, tem que ter alguém lá. Então, foi muito ruim, a pandemia detonou realmente com o projeto de extensão, mas ele vai voltar, eu tenho certeza que ele vai voltar. A gente espera que volte mesmo, né? E eu espero fazer um desse aqui. Não, a gente vai fazer. Se a gente não estiver lá, a gente aparece para comprar, promete. É verdade. Qual que era a real intenção de integrar esses microprodutores nessa feira? Era ajudar o crescimento da economia ou ajudar o crescimento deles como empresários? Então, na realidade, essa palavra empresário eu não gosto não, viu? Eu digo que o objetivo real é resgatar, poder resgatar a cultura local, certo? Você resgata a cultura local com costumes locais, entende? Você o piqui, a gueroba, eu falei de chica doida, mas acho que vocês nem sabem o que é chica doida, né? Sim, eu sei. Vocês sabem, né? Chica doida é um prato que foi criado numa cidade chamada Quirinópolis, que fica 80 quilômetros de Rio Verde, né? E, assim, é uma identidade regional, tá? É como se fosse um curau doce cheio de coisa dentro. Vai linguiça, jiló, quiabo. Bem, mas a questão era fazer com que esses produtores tivessem, primeiro, um lugar para poder expor seus produtos e venderem seus produtos, comercializarem de forma, assim, mais justa possível. O segundo era dar orientação a estes produtores e artesãos, porque tinha lá o professor Aurélio, que é da área de cooperativas, ele dava, então, orientações da questão do negócio, certo? Como calcular custos, como fazer essa relação, essa ponte entre o vendedor, né, o produtor-vendedor com o seu consumidor, seu cliente, porque não é uma relação como numa loja, que eu chego lá, passo meu cartão de crédito, eu não sei nem o nome da vendedora. Na feira, isso não é muito comum na feira, é mais comum as pessoas se conhecerem pelo nome, porque ela acontece, né, com frequência, ela acontece todos os dias, todas as quintas, ou todas as segundas, todas as terças, né? Tanto é que os dias da semana é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, né? Então, e você tem as feiras dos bairros, e a gente queria colocar naquele bairro onde está o Instituto Federal hoje, apesar de ser zona rural, ele é vizinho de um bairro relativamente novo, é um bairro que tem aproximadamente uns 10 anos, e ali não tem uma feira do município.
Tem numa outra porção ali, que é um bairro mais antigo, que é perto do Instituto também, mas no bairro Gameleira, ali não tinha uma feira. Então, a gente também queria chamar esse público, né? Esse pessoal viesse para o Instituto, tá? Então, a questão não é só econômica, tá? O projeto não era só uma questão econômica, o projeto é de uma questão de resgate também de relações sociais, gente. Porque quando você vai fazer... conversa consigo mesmo ali, sabendo o nome de todo mundo. Exatamente. Porque as pessoas... Era interessante a relação que os artesãos e os agricultores tinham, sabe? É interessante isso. Aqui é o lugar... A gente nunca tinha colocado lugar para ninguém. A gente começou a feira, as pessoas se instalaram na feira, certo? E... Assim, e eles mesmos respeitavam, esse aqui é o lugar da dona, da dona, tinha uma senhorinha lá, a dona Maria, que vendia, que era, fazia produtos, como eu vou falar assim, produtos medicinais, sabe? Produtos medicinais, xaropes, essas coisas todas. Vocês entenderam essa relação? É um resgate de relações sociais também. Não é somente uma questão de comércio, tá? Sim. Muito obrigado. E quando acabar a pandemia, acho que vai voltar com a mesma força ou vai ter algum probleminha? Olha, o que vai acontecer depois da pandemia é um pouco de uma interrogação para todo mundo. Não é somente para um projeto de extensão como o nosso, sabe? Porque muitos comportamentos foram mudados, a pandemia mudou os comportamentos das pessoas, né? Esse negócio do uso da máscara, eu acredito que as pessoas falam que querem se ver livre da máscara, só que a máscara provou que reduziu algumas doenças, tá? Viroses, gripes, né, conjuntivite, as pessoas tiveram uma outra dinâmica, né, de costumes. A outra é que como nós estamos partindo aí para 1 ano e meio, e a tendência de vacinação mesmo, para finalizar todo mundo, é só no mês de dezembro, ou seja, a gente vai completar quase 2 anos de pandemia, a gente não pode prever muitas coisas, a gente tem que entender como que as pessoas vão reagir a isso. O que eu vejo do projeto lá em Rio Verde, acho que só o tempo vai dizer, porque como eu não estou mais lá, e querendo ou não, sempre tem alguém que puxa, né? Sempre tem alguém que faz, assim. Eu tinha um técnico administrativo lá, o Carlos. O Carlos, ele também era do sindicato, ele era apaixonado pela feira. Às vezes ele me manda uns áudios aqui, vamos voltar com a feira. Eu falei, Carlos, eu não estou mais no campus, mas tá na tua mão, agora você faz. Mas você que faz, você sabia os macetes. Falei, não, você é o cara mais fofoqueiro que tem aí no campus, fofoqueiro no bom sentido, porque ele conhecia todo mundo, né? É uma pessoa, um cara que tem mais de 30 anos de Instituto Federal, né, só em Rio Verde, então ele conhecia todos os meandros ali da escola, ele me ajudou muito nisso. Então, o que acontece? O que vai acontecer depois da pandemia? Eu acho que um projeto desse tende a voltar, mas para ele voltar, ele precisa ter alguém que seja, então, o fio condutor. Eu espero que o Carlos volte com o processo, né, o Carlos Medeiros. E a minha ideia é replicar esse projeto aqui. Só que aí eu preciso conhecer os produtores da região e ver como é que é a dinâmica desses produtores, né? Se eles têm excedente de produção, se eles têm dificuldade de comercialização, o que o Instituto pode dar de estrutura, né, para esses produtores, sabe? Então, é uma das coisas que um projeto desse nunca acaba. Por exemplo, existe um projeto de feira agroecológica que é uma parceria entre Instituto Federal Goiano, Instituto Federal Goiás e Universidade Federal de Goiás. Só que em tempos de pandemia, funciona da seguinte forma, se você entrar no Instagram, acho que é Feira Agroecológica, uma coisa assim, e você faz um pedido, então eles entregam uma vez por mês, e é complicado, porque as pessoas não querem comprar verdura uma vez por mês.
Sim. Tudo bem que se vendem outros produtos, né? Ali tem produtores de geleia, produtores de geleia, tem produtor de mel, melado, tem gente que produz até cachaça, entendeu? Lá no Instituto não podia vender bebida alcoólica, tá? Porque é uma normativa que não se pode vender bebida alcoólica. Mas tinha gente que produzia cachaça e queria ir lá vender. Eu falei, olha, infelizmente a gente não pode. Ah, mas sou eu que produzo, eu sei que você que produz, mas a gente não pode vender bebida alcoólica aqui. Tinha um professor tinha um professor lá que produzia cerveja. Falou, Roberto, podemos vender cerveja? Eu falei, cara, não podemos vender cerveja, porque é bebida alcoólica, né? Então, essas coisas a gente tem que, né, ir aprendendo a lidar, né? E conhecer, né? Eu vejo que Trindade é um município, não é pequeno, e ele é bem espalhado, né? Ele é para todos os lados, né? Então, eu espero desenvolver esse projeto aqui, em Trindade, né? E agora, como que ele vai acontecer, eu não sei. A gente tem que deixar a poeira sentar, acabar a pandemia e saber o que a gente vai fazer. Em questão de estrutura, lá no campus a gente também tem um estacionamento grande, né? E a gente tem umas tendas também, igual o senhor falou que os dias de chuva atrapalhavam as vendas, e a gente tem umas tendas lá também. Então, lá no Instituto não precisava colocar tenda, porque o estacionamento de motos era coberto. Eu mandei as fotos, depois a Sara pode passar, dá para ver aqueles toldos grandes. Então, inclusive o campus fez uma coisa, o campus instalou tomadas para que o pessoal pudesse ligar, né, lâmpadas, colocou algumas lâmpadas, o Instituto colocou a parte das lâmpadas e o sindicato colocou as lâmpadas. Isso sem custo nenhum para os produtores e artesãos. Mas o senhor vem falando do projeto, mas tem algo que você pretenderia mudar na próxima Se fosse executasse? Como a gente fala, né, o projeto é a execução de um plano. Né? O plano é o planejamento. Então, você tem na cabeça uma coisa, coloca no papel e fala assim, eu vou seguir este caminho, certo? Mas quando você começa a caminhar e construir o caminho, começam a surgir coisas que às vezes você não tinha no que você não tinha você não tinha conhecimento, porque você também não tinha experiência em relação a isso, e você também não conta com algumas combinações de elementos que você conhece, mas você não sabe como que esses elementos vão se combinar. Então, uma das coisas que dentro da feira é conseguir trazer mais pessoas da agricultura familiar. Nós tínhamos 3 expositores da agricultura familiar. Eu acho que precisaria ter mais gente, sabe? E incentivar as pessoas que sabem fazer alguma coisa a mostrarem as coisas que elas fazem. Por exemplo, pessoas que sabem fazer doces, bolos, às vezes elas não querem, mas elas poderiam ir lá para ensinar, um lugar de aprendizagem, entendeu? Mas é difícil, às vezes, lidar com as pessoas. Lidar com as pessoas não é fácil. Não mesmo. Não é. Por exemplo, eu sei fazer um monte de coisa, mas eu não queria expor, porque poderiam alegar, porque sempre tem um espírito, né? Um espírito do mal. Eu falei, não, se não tiver expositor aqui suficiente, eu começo a fazer um monte de coisa aqui, ó. Eu sei fazer um monte de coisa, né? Modéstia à parte, eu não passo fome, né? Eu sei fazer, por exemplo, aqui, ó, tá acabando, mas essa geleia aqui fui eu que fiz. Tá para vender, né? Então, ó, ela foi produzida, ó, dia 23 de abril, ou de maio. Aí, ó, eu fiz 6 potes desses, mas uns pequenininhos. Então, eu sei fazer geleia, eu sei fazer conservas, eu sei fazer molhos de pimenta, eu sei cozinhar, de uma maneira geral, né? Então, esse tipo de coisa, a gente queria fazer uma oficina de comida lá também. Mas aí não foi possível,
sabe? E tem algumas coisas que a gente precisa pensar um pouco mais, são parcerias. Parcerias, porque a gente tinha parceria com o sindicato, mas a gente também precisava de parcerias ou com outras entidades, outros sindicatos, ou com comunidades religiosas, enfim, que quisessem, né, ajudar no projeto. Sim. Porque há um problema. Um projeto desse, e a gente não queria, o nosso maior medo era que esse projeto fosse politizado. Politizado, ou seja, algum tipo de político viesse, né, para se aproveitar disso. Então, por ser Instituto Federal, isso nos dá um pouco mais de autonomia, porque eu não preciso ficar atendendo pedido de secretário municipal para beneficiar alguém, entendeu? Porque o Instituto é federal. São relações de poder, existem algumas relações de poder que são complicadas, tá? Porque envolvem pessoas e cidades como Trindade, Rio Verde, até Goiânia deve ter isso, né? Tem os seus coronéisinhos, e a gente tinha um pouco de receio. Nós nunca tivemos nenhum tipo de pressão, pelo contrário, a própria Secretaria de Agricultura de Rio Verde nos apoiou demais, orientando na forma de como fazer a feira. Inclusive, a nossa feira já constava no calendário de feiras do município como uma feira especial, que é um pouco diferente a legislação lá em Rio Verde para feiras especiais e de feiras convencionais. A nossa feira não era uma feira vinculada à prefeitura, mas ela tinha o aval de funcionamento da prefeitura. Isso foi muito bom também. Né? Tem o reconhecimento. Então, sim, foi bacana. Então, o que eu faria, de novo, tentar incentivar as pessoas a irem mais a expor seus produtos. Eu acho que algumas pessoas têm medo, outras não estão afim, outras não nos conhecem. Então, a gente divulgava muito pela página, mas a gente precisava ir... eu fui na TV de Rio Verde falar sobre a feira. Mas, assim, eu dei entrevista também. Eu vou mandar as fotos das entrevistas que eu dei. Uma coisa que arrebenta, aí você entende por que as grandes corporações fazem propaganda. Tem propaganda da Coca-Cola todo dia, tem propaganda do Açaí, do Carrefour, todo dia. Você liga, a desgraça da sua TV tá lá, entendeu? Por quê? Porque é uma forma de massificar, das pessoas não esquecerem. Sim, sim. E eu acho que o uso das redes sociais a gente não sabe usar muito, tanto é que eu estou desenvolvendo agora 2 projetos de extensão no campus de Trindade que eu já fiz em Rio Verde. Eu vou ter um projeto que vai falar sobre o agronegócio, que a gente vai fazer crítica nas redes sociais, críticas, não estou falando meter o pau não, hein? Críticas, ou seja, vamos pegar notícias do agronegócio e vamos fazer análises críticas. E o outro é sobre divulgar a agricultura familiar nas redes sociais. Então, esses 2 projetos foram colocados agora no edital, né, que fechou ontem. Então, é ir para as redes sociais, é divulgar isso, sabe? É divulgar o Instituto e divulgar novas visões. Porque uma feira agroecológica, ela não está distante do agronegócio, elas estão próximas, mas elas são antagônicas. Eu não diria que elas são inimigas, elas têm ideias diferentes, enquanto que o agronegócio quer padronizar e tornar tudo muito igual, e quer maximizar resultados, quer exportar, quer devastar, você tem a agricultura familiar que ela não tem concentração de renda, ela não tem concentração de terras, ela tem diversidade, ela tem agroecologia, ela tem permacultura, né, ao contrário desse agronegócio. Então você tem antagonismos, apesar que o agronegócio não pode ver uma terra indígena que já quer meter o cacete nos índios, né, e é só vocês acompanharem aí, né, as manifestações que estão acontecendo, porque nós temos um senhor na presidência da República, né, que quer acabar, então, com as terras indígenas, tá, para atender quem? Para atender grandes proprietários rurais. Bem, vai começar a aula aqui, eu não vou fazer isso. Eu preciso estar falando para criar as pessoas conseguir ver melhor, tipo assim, saber que existe mais a feira, ganha mais população, digamos assim,
como o senhor pretendia, tipo, uma pergunta minha mesmo, como o senhor pretendia, tipo, chamar mais a atenção das pessoas? Então, como a gente não tinha verba demais, o sindicato pagava ali para fazer um carro de som próximo do bairro, né, porque era a comunidade ali próxima. A gente usava as redes sociais, né, para isso, a divulgação por meio do sindicato rural, grupos de WhatsApp, sabe? Mas faltou um pouco a gente utilizar as emissoras de rádio e as TVs. Eu acho que a gente não usou da forma que deveria ter utilizado, sabe? Mas não foi por falta de experiência, foi realmente por falta de tempo. O ano de 2019 foi um ano muito tumultuado na minha vida profissional, porque eu estava desenvolvendo esse projeto, estava desenvolvendo projeto de pesquisa, eu tinha as minhas aulas, tinha as atividades do sindicato, e ainda, nesse mesmo ano, eu organizei e executei um seminário internacional, um colóquio internacional, né, Brasil-Colômbia, no campus de Rio Verde, que foi fantástico. Foi fantástico. Mas deu um trabalho brutal. E eu fiquei realmente muito atarefado no ano de 2019, sabe? E isso fez com que eu não conseguisse fazer tudo o que eu precisava. Aí vocês poderiam falar, mas você não delegava? A questão de delegar é que você precisa ter mais pessoas. E do mesmo jeito que eu estava ocupado, outras pessoas também estavam muito ocupadas. Porque o que acontece? As pessoas acham que professor, ele só dá aquela aula dele. Ó, eu mandei um projeto para o Vinícius, eu parti do zero, Vinícius. Tudo que está escrito ali, eu não conhecia, eu conhecia uma coisa ou outra de Covid, mas dados de Trindade, coisas de Trindade, eu não conheço. Tudo bem que a gente, pela experiência que a gente tem, você sabe mais ou menos onde você acha alguns dados, né? Então, por exemplo, eu tô exausto. Essa semana foi cansativa, porque ainda tem que terminar de fazer módulo para apresentar para vocês, tem que fazer. Então, o professor, e aí, isso é uma coisa importante, as pessoas acham que os servidores, e quando eu falo servidores do Instituto Federal, eu não estou me referindo somente aos técnicos administrativos, não, os professores são servidores públicos. Quando eu falo servidor, somos todos nós trabalhadores do Instituto Federal, tá? E a gente tem uma carga de trabalho que as pessoas muitas vezes, professor dá lá 18 horas aula, mas ele não sabe que a gente tem pesquisa, que a gente tem extensão, tem professores que têm cargos administrativos, né? E aí a gente tem que... E a gente faz porque a gente gosta, viu? A gente ganha. Uai, se eu não ganhasse, eu não poderia estar, né? O que eu falo é que eu alio o que eu gosto de fazer para ganhar meu sustento, entendeu? Então, eu me divirto com isso. Eu gosto, né? Faz tudo bem, né? Eu tento. A gente tenta, né? Isso, eu acho que quando a pandemia acabar, os resultados vão ser os mesmos, as pessoas vão ter a mesma vontade, né, de participar, de estar lá igual antes, também porque as pessoas foram muito afetadas, né? Muitas pessoas ficaram mais pobres. Não é só mais pobres, eu acho que a gente perdeu uma coisa importante. A gente já não tinha muita relação social com as pessoas. E aí começaram com a desgraça do nome de isolamento social. E não é isolamento social. É um distanciamento entre indivíduos, mas não das relações. Sim. E essa pandemia, as pessoas vão ficar um pouquinho mais... As pessoas já são egoístas por natureza, né? Isso daí era inerente ao ser, né? De uma maneira geral. Mas eu vejo que nós vamos ter uma certa dificuldade, primeiro pela questão econômica, né? A gente tem a gente teve uma perda significativa de empregos, né? Tivemos uma perda significativa de poder de compra, e em decorrência do processo inflacionário, por causa da não reposição das perdas salariais, não só dos trabalhadores, de uma maneira geral. Não houve salário mínimo, está aí parado, estagnado, o poder de compra do salário mínimo despencou, né?
E as pessoas estão receiosas, as pessoas não sabem o que fazem, né? O projeto de pesquisa que, né, vamos desenvolver com o Vinícius, se der tudo certo, sobre auxílio emergencial. E eu já te indico, Vinícius, que vai ter gente que você vai, tem certeza, vai encontrar pessoas que, se não fosse o auxílio emergencial, estariam passando fome. Teve gente até que foi a primeira vez que recebeu esse tanto de dinheiro, né, por causa do auxílio, porque antes trabalhava, mas não recebia esse tanto de dinheiro. Exatamente. Por semana. Exatamente. Então, o que vai acontecer depois da pandemia? Aí fica uma dúvida. Eu acho que as pessoas querem o convívio. Vocês estão ansiosíssimos para voltar para a sala de aula. Eu não aguento mais isso daqui, ó. Tá sério. todo mundo querendo voltar para a sala de aula. Eu quero ver o primeiro desgraçado e desgraçada. Quando eu falo desgraçado, tô falando de uma pessoa que não tem graça. Ela é desprovida de graça. As pessoas acham que é xingamento. Mas aí o desgraçado e a desgraçada vai falar: ai, eu queria estar em casa dormindo. Teve 2 anos, desgraça, ficar em casa dormindo. 2 anos. Eu quero ver se alguém vai ter a cara de pau de falar assim: eu queria estar em casa, agora não queria estar aqui, não. Tá com o cu michão na bunda para sair de casa, doidinho para colocar o uniforme do instituto, doidinho para sentar na sala de aula. A gente ganhou. Ganhar o uniforme, a gente ganhou. E assim acontece que, no caso de uma feira lá em Rio Verde, como ela não está funcionando, né, no instituto, mas as outras feiras estão funcionando, né? Eu não sei se essas pessoas migraram para essas feiras, né? Alguns não gostavam daquela feira, porque era uma feira muito... As feiras de Rio Verde são relativamente grandes, né? E não tinha o cunho do que a gente fazia, né? Então, o que acontece? O que vai acontecer só quando voltar. Então, quando voltar, eu vou até conversar lá com o Carlos, lá de Rio Verde, para ver como é que vai ser a retomada do projeto. Né? Porque o projeto, eu saio, mas eu espero que o projeto não acabe, porque são coisas que a gente coloca, são coisas que a gente deixa plantado, sabe? A gente deixa ali, né? Eu falo assim, o que interessa é o que fica dos projetos e que as pessoas podem melhorar o projeto. Essa é... Porque o projeto que pode ser aplicado em qualquer lugar, entendeu? Sim. Pode ser aplicado em qualquer lugar. E é um projeto bonito. Eu me diverti muito fazendo. Passei algumas raivas, mas eu me diverti bastante. Sempre tem os momentos de raiva. Padrão, né? Faz enfim. Diga. Faz. Enfim, professor. Já deu 1 hora e pouco de gravação. Era 40 minutos, meia hora, mas ficou um pouco grande. Enfim. Mas tudo bem, foi ótimo. Eu agradeço ao senhor por ter aceitado o nosso convite. De verdade, senhor. Agradeço pela atenção, pela paciência, deixar essa tarde pra gente. Agradeço de verdade. E eu desejo sucesso em todos os projetos, não só o da feira, no IEP, e sim todos. Beleza? Beleza. Obrigado, meninos, agradeço o convite, sabe, porque é bacana, sabe, é bom a gente poder falar do nosso trabalho, né, e que vocês entendam que o trabalho docente não é só sala de aula, que a função social do Instituto Federal, ela é fundamental em todos os lugares que está instalado, independe de qual Instituto Federal, e que vocês, como acadêmicos hoje e futuros profissionais, carreguem isso em vocês, a responsabilidade social da tua função profissional, sabe? Essa é a importância de você estar fazendo o seu trabalho profissional, mas que ele venha a atender de forma proativa as pessoas que estão ao teu redor, as pessoas com quem você está prestando serviço. E que a gente seja transformador da realidade, sabe? E transformar a realidade das pessoas. Né? Porque as empresas elas descartam as pessoas, entendeu? E que a gente valorize mais essa coisa das relações pessoais, né? Esses valores que estão sendo perdidos, né, ao longo do tempo,
pelo próprio sistema capitalista, que faz com que a gente só pense no consumo, pense somente no imediato. A gente esquece da pessoa ao lado, a gente esquece que existe do outro lado uma outra pessoa que também está aflita, uma pessoa que às vezes quer conversar, alguém que quer um serviço seu de forma, né, de forma clara, objetiva e direta, sabe? Essas coisas me deixam ansiosos quando eu vejo, quando termina uma turma, independente de qual curso for, e que vocês saiam bons profissionais, não no sentido só técnico, mas que o trabalho de vocês mude a vida das pessoas, e que vocês, por meio do trabalho, tenham prazer de fazer o que vocês fazem, porque assim vocês vão ser bem remunerados, porque vocês vão fazer bem feito. Quem faz bem feito fica à frente dos outros. Porque quem faz mal feito pode fazer uma, 2 vezes, depois a fama vira uma desgraça e ninguém quer saber, entendeu? Por isso, façam com amor aquilo que vocês estão fazendo. Tenham amor, né? Tenham amor e façam bem feito, e as consequências disso vêm nos recursos econômicos, vêm nas oportunidades profissionais e pessoais, tá? Mais uma vez, muito obrigado, né? Foi realmente muito bom ouvir esse lado do projeto, porque quando a gente leu lá no leito, a gente ficou bem em dúvida sobre o que a gente ia perguntar para o senhor, sobre qual projeto que a gente ia falar, né? A pesquisa. A gente gostou desse, e é realmente um projeto incrível, e a gente espera que dê continuidade depois dessa pandemia, depois desse caos todo, tomando os devidos cuidados, né? E que talvez ele possa acontecer no nosso campus também, né? Tomara Claro. que aconteça. Por que não, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Tá bom, Então menino? é isso. Tá bom, então. Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês. Até mais, Renan, Ronan. Até mais, Vinícius. Tchau, Até mais. Sara. Bom. Tchau, tchau.